vamos começar, tá? Eu vou começar hoje com um tema, um assunto que vocês sempre me perguntam também, tá? Sempre me perguntam. O que acontece? Eu vou falar dos pronomes, a posição dos pronomes oblíquos, aonde que eles ficam. Sempre tem essa questão, né? Porque no espanhol é de um jeito, no francês é outro, enfim, no inglês tem outras também, então tudo, né, confunde, tudo nos confunde. Então nós vamos hoje falar sobre essa posição, quando nós vamos usar esses pronomes, que eu não vou nem colocar muito nome nele, tá? Mas eu quero, na verdade, simplificar. E vou falar somente, assim, o que é mais prático, o que é mais usual. Não vou entrar em detalhes, porque tem muitos e muitos casos. Acho que eu poderia ficar aqui várias aulas, na verdade, explicando somente pronomes, tá? Então, vamos lá. Jesus está com o caderninho e mais a caneta e muita vontade. Muito bem, caderninho, caneta e muita vontade. Muito bem, Jesus, gostei. A Cláudia já vai para o segundo caderninho. Ai, que maravilha! Segundo caderninho. Boa, boa, perfeito. Bom, vamos lá. Então, o que nós temos? Tá. Em português, o que acontece? Vamos pensar assim. Temos o português de Portugal, tem português aqui do Brasil. Então, em Portugal, eles fazem uma outra estrutura, que é, na verdade, mais próxima, muito parecida com o espanhol. Então, para quem fala espanhol e aprende o português de Portugal, é bem mais fácil. A colocação pronominal, tá? A parte de pronomes. Então, assim, se você está em Portugal, você vai ver que é diferente, tá? O que eu vou falar agora. Se você estiver em Portugal, eu vou falar aqui no Brasil como funciona, tá? E aí, mais uma coisa. Então, temos Portugal e Brasil, que já fala um pouco diferente. Temos também a norma culta, que nós vamos dizer, né? E a mais popular. Ou seja, né? Uma que é mais formal e a outra que é a do dia a dia, certo? Tem diferença. Temos também a fala e temos a escrita, que também muda muita coisa. Vocês sabem que quando nós estamos falando é uma coisa, quando nós vamos escrever é outra, certo? É o que eu estava dizendo ontem, né? Que eu falei do pra e do para, né? Quando nós falamos pra, mas quando escrevemos, vamos escrever para. Nós não vamos escrever pra. Só se for uma mensagem, algo muito, muito informal, tá bom? Então, tem essa questão, tá? Você nunca ouviu nada de Portugal, Papuque? Eu tenho vídeo no meu canal, 2 vídeos que eu fiz com uma portuguesa, pode ver lá, tá? Para se inscrever, Violeta, para se inscrever no Fluente, no meu curso, você entra no link que depois vou deixar aqui abaixo, tá bom? Tem no meu perfil também do Instagram. Ok. Então, temos essas situações que eu tô falando. Ok. E o que acontece? Vocês têm que ter em mente, que aqui no Brasil, os pronomes nós colocamos antes do verbo. Antes. Ah, mas é sempre? Vamos pensar que é sempre. Vamos simplificar. É sempre. Tá? Ah, mas eu já ouvi alguém falar depois. Não se preocupe. Não se preocupe com isso. Ah, eu já vi escrito, né? O pronome depois do verbo. Ah, sim. Então, na escrita, né? E numa escrita formal.
Porque na nossa escrita do dia a dia, e-mails, não acontece, tá? Não é bem assim. A gente sempre vai usar os pronomes depois do verbo. Então, não se preocupem. Por que eu estou falando assim, de uma maneira mais simplificada? Para vocês saberem que... Porque eu sei que vocês, a grande maioria, usa a linguagem do dia a dia, né? Vai precisar usar a nossa linguagem do dia a dia, aquilo que vocês vão escutar aqui de nós brasileiros no dia a dia, no trabalho. Ninguém vai fazer uma linguagem tão formal assim. Você só vai usar essa linguagem muito formal com os pronomes depois do verbo, com toda uma construção, se você trabalhar como redator, né? Com uma linguagem que necessita disso, com traduções e traduções formais. Então, você tem que trabalhar com a escrita. E mesmo assim, acredito que você não vai querer trabalhar com a escrita da língua portuguesa, né? Você vai trabalhar no seu idioma, traduzindo do português para o seu idioma. Então, não se preocupe com isso agora. Por isso, eu vou tratar daquilo que é para a maioria de vocês, o que serve para a maioria. Então, pronomes vêm antes do verbo, tá? Vou trabalhar com alguns exemplos. Tá, Vitória? Eu vou escrever aqui para você o link da matrícula que você está me pedindo, né? Para o Fluente, tá aqui o link. Tá? Pode entrar nesse link aqui, Vitória. Depois da aula, vamos assistir a aula agora. Então, ó, olha o exemplo. Você já pensa como que você fala no seu idioma, tá? Me envia as informações, por favor. Me envia as informações, por favor. Isso, eu vou ser honesta com vocês. Gramaticalmente, formalmente, não está correto. Pela língua padrão, que nós chamamos, não está correto. Mas todos falam assim. Todos escrevem assim. Então, você não precisa se preocupar em colocar depois. Porque se você colocar depois, vai ficar estranho, tá? Mas se você ler, tudo bem. Você sabe, tá bom. Mas no falar, não se preocupe. Então, olha só. Me envia as informações, por favor. Então, você recebe um e-mail do teu chefe, do seu diretor, vai estar escrito, me envia os relatórios, me envia as informações, me envia os seus dados, sempre dessa maneira. Tudo bem? Tá. Um segundo exemplo. Prestem atenção e já pense no seu idioma, como que você falaria. Pode me emprestar seu livro? Pode me emprestar o seu livro? Olha só, antes do verbo, tá? Antes do verbo. Pode me emprestar o seu livro? Então, coloca o pronome antes. Porque se você falar pode emprestar-me seu livro, não está errado, mas está estranho. Para nós fica estranho, tá bom? Outra. Me diz onde está o dinheiro. Me diz onde está o João. Me diz onde está o dinheiro. Me diz a verdade. Me diz a verdade. Isso é bem a linguagem que nós usamos no dia a dia. Eu e todas as pessoas que eu conheço. Não é uma linguagem feia, uma linguagem de rua. É uma linguagem que nós usamos. Na escrita, as pessoas também vão usar assim, mas também pode ser... diga-me, tá? Diga-me a verdade. Esse seria o gramaticalmente correto. Essa seria a forma padrão da língua, que nós chamamos. Mas, então, isso é nos livros, isso é em textos literários, numa linguagem mais formal. Nós não precisamos, pelo menos não agora, saber disso. Tá? Então, vocês não se preocupem com isso neste momento. Só se você já está num nível mais avançado do idioma, já está fluente com o português, aí você vai começar a ver os detalhes, as diferenças. Mas nesse momento, não.
tá? Vamos se preocupar em ficar fluentes, né? Em falar mais e ficar mais tranquilos com isso. Você poderia me ajudar? Certo. Uhum. Me diz onde está. Me diz onde ele está. Pode-me não. Pode-me fica estranho. Poderia me trazer um salgado? Sim, Javier. Poderia me trazer um salgado? Me diga. Pode me ajudar? Você pode me emprestar o seu livro? Ramona, assim, ó. Você pode me emprestar o seu livro? Uhum. Então, Luí, nós vamos falar me dá, não é dá-me. Dá-me não, então, fica estranho para nós, fica muito estranho. Nós vamos falar me dá. Me dá a sua mão, me dá a sua mão, né? Me dá um beijo, me dá, né? Me dá. Me dá um beijo aqui antes de ir embora. Então, é assim que a gente fala. Mais uma vez, isso eu estou falando linguagem usada no Brasil, sempre linguagem mais informal. Nesse caso, eu não vou dizer que é informal, nós usamos isso, sabe, largamente, já está bem tranquilo, vocês podem dizer isso com tranquilidade. Me beije, isso, John, me beija, a gente fala, me beija, me abraça, me abraça. Então, a gente vai sempre usar dessa maneira, tá? Diferente, então, de vocês. Que mais? Ela estava te chamando às 3 da manhã? Ela estava te chamando às 3 da manhã? Olha só, então esse te chamando antes do verbo, né? Então, ela estava te chamando antes do verbo chamar. Então, esse te vem antes, tá bom? Violeta, me manda um e-mail depois. Pode pagar parcelado, sim. Você pode pagar parcelado, mas me manda um e-mail no marcia.prof. Vou escrever. Gente, desculpa, a Violeta tá pedindo, eu tenho que ajudar ela, né? @fluente.com.br. Quem quer fazer perguntas sobre pagamentos, pode me escrever nesse e-mail. Isso, Raluca, pode me telefonar? Você pode me telefonar? Pode me dar uma aula? Perfeito. Pode me dar uma aula? Você pode me emprestar dinheiro? Perfeito, Cláudia. Pode me emprestar dinheiro? Pode me emprestar sua caneta? Gente, em português o verbo é emprestar. Vou escrever aqui no quadro. Vou escrever no quadro. Estou com ele hoje. Vamos lá. Olha só, não é prestar, é emprestar. Tá bom? Emprestar. Emprestar. Isso, Bruno, perfeito. Me pode emprestar? Não, The Real Sandrina. Não, fica estranho. Me pode emprestar? Não. Pode me emprestar? Como se fala desnorteou? Desnorteou. Isso. Eu me chamo Sandra. Pode me chamar de Sandre. Aí pode me chamar de Sandre. Isso, pode. Isso, exatamente, Sandra. Uhum. Eu me chamo Sandra, pode me chamar de Sandra. Isso, John, Loan. Uhum. Exatamente. Ou borrow, né, John? Também borrow do inglês pode ser borrow. Ok? Que mais? Francês? Eu não sei em francês, esse é um encontré. Tá. Estou aprendendo também. Ainda estou em processo de aprender o português. Pode me ajudar com a língua portuguesa? Isso, Miguel, perfeito. Pode me ajudar? Isso. Gente, exatamente. Então,
Como fala? Esqueci. Exatamente. Então, pronome antes. Vocês estão fazendo as frases bem certo. Pode me chamar cedo. Isso. Pode me pegar na minha casa? Perfeito, Jim. Uhum. Eu emprestei R$10 dele. Tá certo, John. Pode me emprestar sua vassoura? A sua vassoura? Prêter em francês, Débora? Emprestar, prêter. Tá bom. Tá bom. Ok. Jorge, muito bom, Jorge. Pode me explicar de novo? Pode me explicar de novo? Perfeito. Então, vocês pegaram o jeito, tá? Vocês pegaram o sentido da coisa. Quer ver um outro exemplo? Ó? Te amar é algo impossível. Te amar é algo impossível. Te esquecer é algo impossível. Te esquecer é algo impossível. Mas, o que acontece? Isso, mais uma vez, isso é linguagem informal, é linguagem falada. Se você pegar um livro de gramática normativa, que nós falamos, gramática pura, que a gente fala, vai estar escrito o contrário, né? Vai ser amar-te, como no espanhol, né? Então, amar-te. Mas no português, mas no dia a dia a gente não fala assim, e nem na hora de escrever, tá bom? Eu te dou dinheiro mais tarde, eu te dou o livro mais tarde, né? Então a gente vai usar dessa maneira, tá bom? Te amar é algo impossível. Isso, Papuque, te esquecer é algo impossível. Perfeito, perfeito. Te esquecer é algo possível. Uhum. Isso. Ok, isso mesmo. Te amar é impossível. Estou atrasada. Andréa, está atrasado? Olha só, meu aluno fluente aqui, ó. Aluno número 1 aqui. Atrasado. Isso, forma formal. Não vamos te esquecer, Márcia. Obrigada, obrigada, Betina. Que linda. Obrigada, Betina. Obrigada. Tá bom. Uhum. Olha só. Eu vou falar até para vocês um poema que é do Oswald de Andrade. Oswald de Andrade. Só vou falar porque hoje tá chovendo e eu tô inspirada, tá? Só por isso. Mentira, mentira. Mas só para vocês terem uma ideia, ele escreveu... Esse é um poema bem curto, bem pequeno, que ele escreveu em 72, em 1972, para mostrar já o que acontecia com esses pronomes naquela época, hein? Então, olha só, prestem atenção. Dê-me um cigarro. Dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Deu para vocês entenderem? Então, ele está justamente comentando isso, ó, porque dê-me um cigarro é o que diz a gramática. Então, a gramática ensina, né, que não pode começar frases com pronomes oblíquos. Isso está na gramática. Mas a nação brasileira dizem todos os dias, me dá um cigarro. Então, essa é a diferença, né, entre gramática normativa e a gramática da população, do que nós falamos no dia a dia, tá bom? Claro que tem coisas que a gente não pode, né, absorver da linguagem de rua, não é isso. Quando eu falo uma linguagem do dia a dia, uma linguagem popular, uma linguagem que não é feia, é uma linguagem que a população usa, população de diferentes classes sociais, tá bom? E sem nenhum problema, tá bom? Se você falar assim, dessa forma. Justamente estou mostrando esses casos,
Porque se você falar da outra forma, aí vai ficar estranho, tá? São casos que daí vai ficar estranho, ok? Me dá um cigarro dessa gramática, Deide. John, eu não fumo. Exatamente, né? O poema foi escrito em 1972, muito tempo atrás. O nome do autor é Oswald de Andrade, poeta muito famoso. E mas naquela época, né, as pessoas fumavam muito. E felizmente no Brasil, hoje em dia, as pessoas quase não fumam, né? As pessoas já, assim, poucas, bem poucas que fumam. É bem menos do que naquela época, tá? Então, bem tranquilo. Onde você pode encontrar o poema? Você pode me dar um chocolate? Luiz, eu quero também. Eu quero chocolate. Onde posso encontrar? Vocês querem o poema? Vou falar novamente, tá bom? Querem escrever? Eu vou escrever o nome do autor aqui no quadro e vou recitar o poema depois, tá? Poema curto, né? Bem curto. Pera. Vamos lá. O nome do autor é Oswald, assim com W, de Andrade. Oswald de Andrade. Fica tudo invertido, né? Aqui no Instagram tá invertido. Tá. Isso. Infelizmente, na Europa fumam muito mais. É verdade, na Europa ainda existe essa cultura, né, de fumar muito. Aqui no Brasil, felizmente, o governo fez uma campanha muitos anos atrás e as pessoas pararam de fumar mesmo. E as novas gerações, hoje em dia, quase não fumam, o que é muito bom, né? Vamos lá. Novamente, então, eu vou ler para vocês, ó. Dê-me um cigarro. Dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Tá bom? Bem, não vou parar por aqui, a aula não está acabando, hein? Hoje eu preparei mais uma coisinha que eu quero ainda passar para vocês hoje. A única coisa que eu queria, então, que vocês tivessem em mente é essa questão desses pronomes, tá? Vamos pegar até um caso com outros, né? Que nem no espanhol, você fala assim, tengo que tenerlo. Tenho que tenerlo, em português vai ficar, tenho que ter isso. Então, nós vamos substituir este pronome, né? O lo que fica junto com o tener. Então, nós vamos falar, tenho que ter isso. Tenho que ter isso. Eu não vou falar, tenho que tenerlo. Tá bom? Outro exemplo que eu separei para vocês. E quanto te falta para graduar-te? E quanto te falta para graduar-te? Aqui no português vai ficar, quanto falta para você se graduar? Quanto falta para você se graduar? Então, olha só, nós vamos usar este você com se, e aí sim fazemos o papel deste pronome te, né? Que para vocês no espanhol ficou graduar-te, tudo junto. E nós já mudamos totalmente isso, né? Entonces, escríbelo en inglés. Entonces, escríbelo en inglés. Em português vai ficar, então, escreva em inglês. Então, escreva em inglês. Né? Poderia até ser, escreva-o, né? Escreva-o, mas também não vamos usar. Nós vamos usar, então, escreva em inglês, sem pronome. Esses são alguns exemplos
de casos que a gente muda totalmente o pronome, a colocação do pronome. E aí, por isso que vocês ficam confusos, né? Mas, ok, pouco a pouco, é por isso que pouco a pouco vocês têm que escutar, têm que estudar, e aí vão aprender. Certinho? Tudo bem? Levantar-se, se levantar. Nós não vamos falar levantar-se, vamos falar se levantar, Cláudia, não adianta. Ok. Agora, para terminar esta aula, vou fazer um exercício de pronúncia com vocês, tá? Exercício de pronúncia, sei que já passou os 30 minutos, mas estamos na penúltima aula, né? A gente precisa aproveitar o nosso tempo. E sei que é uma coisa que eu vejo sempre, vocês com problemas nessa pronúncia aqui. Então, bora lá. Pronúncia do S entre vogais. Pronúncia do S entre vogais. Vamos fazer junto comigo, tá bom? Vamos repetir junto comigo, ó. Pesquisar. Pesquisar. Escreve com S. Mas olha a pronúncia. Zar. Então, pesquisar. Casada. Casada. Usar. Usar. Vazou. Vazou. Crise. Crise. Fizeram? Fizeram comigo? Olha lá. Pesquisar, casada, usar, vaso e crise. Ótimo. Tudo com S, tudo com S. Vaso com V de Venezuela e S de sapo. Ok? Agora, ó. O som também, este mesmo som. Z, vezes. Vezes. Fazer. Fazer. Trazer. Trazer. Transamérica. Transamérica. Transatlântico. Transatlântico. Trânsito. Trânsito. Precisar. Precisar. Tudo bem? Este som, então, de Z, Z, Z. Agora, vou mostrar quando que tem o som do S. Que aí, nesses casos, eu vejo vocês fazendo outro som. Tá? Então, prestem atenção. Agora, é som de S. Pensar. Pensar. Jorge. Não, Jorge, por favor. Vem junto, gente. Vamos junto. Olha lá. Pensar. Pensar. Descansar. Descansar. Cansado. Cansado. Tudo bem? Som de S agora. S, né? Agora, som de S também, ó. Som de S. Começar. Começar. Almoçar. Almoçar. Alcançar. Alcançar. Tudo bem? Então, ó, os primeiros tinham som do Z, Z, som da abelha,
E os segundos, agora que eu estou fazendo, todos som de S. Almoçar. Lili, certo, Lili? Uhum. Vou escrever para vocês no quadro aqui. Almoçar, começar e alcançar, tá? Ó. Acho que assim, né? Fica melhor. Peraí. Deixa eu pôr aqui. Começar, C cedilha, gente, C cedilha, tá? Começar, almoçar. Tudo bem? Então, pegaram, ó, almoçar, ó, almoçar, começar, C cedilha. Alcançar. C cedilha também. Tá? Tudo com C cedilha. Som de S. Quando nós temos este cedilha, som de S, tá? Som de S. Ok? Vamos fazer trava-línguas para a gente praticar? Vamos? Vamos fazer trava-línguas, então? Quero ver quem vai fazer direito. Quero ver quem consegue fazer esse trava-línguas. Gente, não se preocupem que eu fiz uma aula super cedilha, SS, Z, está no meu canal do YouTube. Depois vocês podem assistir, tá bom? Eu tenho um vídeo completo sobre isso, tá? Mas vamos fazer um trava-línguas. Vamos lá comigo. A mesa da casa da Tereza é azul. Olha o som da abelha, hein? Som da abelha. A mesa da casa da Tereza é azul. A mesa da casa da Tereza é azul. Estão repetindo comigo? Então, vamos lá. A mesa da casa da Tereza é azul. 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 Quem conseguiu? Isso, muito bem, Moreno. A mesa da casa da Tereza é azul. Ótimo, Blogs, isso. Príncipe, perfeito. Papuque, tá certo. Agora outro, segundo trava-línguas. Som de S. Agora é som de S, hein? Eu pensei em descansar porque tô cansado. Eu pensei em descansar porque tô cansado. Eu pensei em descansar porque tô cansado. Ai, eu errei. Eu pensei em descansar porque tô cansado. Eu pensei em descansar porque tô cansado. Conseguiram? Eu pensei em descansar porque tô cansado. Isso, eu pensei em descansar porque tô cansado. Tá bom, Sandra? Isso, eu pensei em descansar porque tô cansado. Eu pensei em descansar porque tô cansado. Tá. Esse tá fácil, tá mais fácil. Tá bom. Vamos pro próximo, que é som de S também. Som de S. Tudo com C cedilha. C cedilha, mais som de S. Isso, Marcelo, perfeito. Vamos lá. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Ai! Então, gente, eu quero saber se vocês estão fazendo comigo. Tem que aproveitar a aula. Vocês têm que aproveitar a aula. Ó, é a penúltima aula, hein? É a penúltima aula. Vocês aproveitem. Vamos lá. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Eu começo a almoçar com a moça, Ramona, moça. Bolsa não.
Moça, peraí. Brenda conseguiu? Isso, Marcelo, isso. Ó, moça. Mas açúcar é com C cedilha em português. Açúcar. Açúcar é com C cedilha no português. Açúcar é com C cedilha. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Não faz sentido, né? Vocês não conheciam uma moça de açúcar. Moça é uma mulher, tá? Uma jovem. Então, a moça de açúcar. Gente, eu inventei, eu criei estas frases para a gente praticar, tá? Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Eu começo a almoçar com a moça de açúcar. Gabriela, perfeito, Gabri. Tá certo. Eu começo... A Patrícia tá rindo, né, Patrícia? Engraçada. É pra gente fazer. Eu só fiz as frases pra gente praticar. Moça, Francisco, moça, é uma mulher, uma jovem. Uma jovem. Por exemplo, você está no restaurante, você precisa chamar a garçonete para te ajudar, para servir você. Você fala, moça, por favor, moça. Ou você não sabe o nome de uma mulher que você achou bonita, você pode perguntar para, não sei, para a secretária, por exemplo. Você fala, quem é aquela moça ali? Quem é aquela moça bonita que trabalha naquele lugar? Então, moça, tá bom? Isso, senhorita. Senhorita de açúcar em espanhol? Exato, exatamente, perfeito. Moça de açúcar. Hoje, a hashtag da aula vai ser moça de açúcar, combinado? Quando eu colocar a foto lá no Instagram, aqui no Instagram, vocês colocam hashtag moça de açúcar. Só para eu saber que você estava na aula. Aí eu sei que você estava na aula, porque você colocou moça de açúcar. Pode ser garota, Hector, tá bom. Jovem senhorita, sim, isso mesmo. Uhum. Mulher doce. Isso, Jorge, perfeito. Mulher doce, uma moça de açúcar. Gente, a nossa aula termina por aqui hoje, tá? Quem quiser informações do curso Fluente, está no link aqui no meu perfil no Instagram, está no link que eu deixei aqui para vocês. Tem parcelamento do curso, eu consegui desta vez. Se você tem qualquer pergunta, me mande um e-mail. Hoje é o último dia para matrículas do curso. Então, se você quer, aproveite a oportunidade, porque depois eu não sei quando eu vou abrir novas vagas. Eu não sei quando vou abrir novas vagas. Alunos novos que estão entrando, que estão chegando, aguardem meus e-mails, aguardem meu contato, que eu vou já estar entrando em contato com vocês. Vou agendar a primeira aula já na próxima semana, tá bom? E a gente se vê, tá bom? Obrigada a vocês por estarem aqui mais uma vez nessa aula do desafio 21 dias. E amanhã é a nossa última aula. Eu quero convidar vocês para estarem todos aqui às 16 horas, porque amanhã é a nossa última aula do desafio de 21 dias. Tá bom? Então, beijo grande para vocês. Beijo grande para vocês. E até amanhã, então, se Deus quiser, às 16 horas. Beijo para os alunos fluentes que também já estão aqui. Beijo para os novos, para os antigos, para os bem antigos. Super beijo para vocês também. Ótimo final de tarde, ótima noite para quem já é noite. Bons sonhos para vocês. Tá bom? Até amanhã, gente. Espero vocês amanhã. Amanhã é a nossa última aula, tá? Então, não percam. Eu espero que vocês estejam aqui comigo.
Beijo, gente. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.